Graças e paz, irmãos e irmãs. Amém. Convido a vocês a abrirem suas Bíblias em 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, no seu terceiro capítulo. É o último capítulo dessa carta. 2 Pedro, capítulo 3. Quem tem a Bíblia com campanha? Se for igual a minha, na página 1239. 2 Pedro fica depois de 1 Pedro. Antes do Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 3. Mesmo sentados, vamos estar atentos. Quero ler o capítulo todo, que é um capítulo pequeno, apenas 18 versos, que fala sobre a vinda do Senhor e o seu significado. 2 Pedro, capítulo 3, diz assim a palavra do Deus Altíssimo: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, e pela qual veio a perecer o mundo naquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, e segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, porém, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Pai querido, Pai eterno, Deus eterno, nós te somos gratos porque o Senhor mais uma vez nos reuniu nesse santuário
para juntos aqui meditarmos na tua gloriosa, poderosa, maravilhosa palavra. Que o teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la e no nosso íntimo nós possamos receber aquilo que nós precisamos neste momento. Que o teu Espírito Santo nos toque de maneira especial, amorosa e graciosa, para que possamos ser transformados segundo a tua vontade e vivermos segundo o teu propósito. É a nossa oração de gratidão e de súplica no teu nome, Jesus, o nosso pastor. Amém. Queridos, eu tenho assim bebido da graça de Deus, porque Ele vai corroborando, vai nos ensinando, vai nos tocando e vai confirmando a sua vontade, a sua obra em nossa vida. Hoje, por exemplo, no início da nossa EBD, o presbítero Rubens nos fez cantar um hino Brilhando por Jesus, que para mim poderia ser bem a introdução do nosso conversar hoje aqui agora. Né? Brilhando por Jesus, seja na escola, no estudo, na nossa vida, na nossa lida, vivendo brilhando por Jesus. Né? É disso aqui que nós falaremos agora, a vinda do Senhor, e é como que devemos viver até lá então. Né? Se nós soubéssemos que Jesus voltaria amanhã, se nós soubéssemos que Jesus vai voltar amanhã, nós sentimos, o Senhor nos revelou a sua vontade, amanhã Ele vai voltar. Como é que seria o meu hoje? Como é que seria a nossa rotina, a minha rotina, a partir de agora? Jesus vai voltar amanhã. Como é que eu viveria hoje? Como é que eu faria a minha rotina? Mudaria alguma coisa? Faria alguma coisa diferente? É sobre isso que trata a palavra de Deus nesse capítulo, nessa epístola de Pedro. Aqui nós vemos aqui que há uma empatia gigantesca de Pedro com Paulo, que ele cita aqui as epístolas que ele leu, as epístolas que ele teve acesso de Paulo às suas igrejas, as igrejas daquele momento em especial, as igrejas gentílicas, as igrejas da Ásia Menor, hoje país Turquia. São ensinamentos de Deus buscando atingir os corações. Esse texto aqui, ele tem como intenção, primeira, de fazer nos revermos a nossa prática pessoal e individual, a nossa prática como igreja também, a nossa prática como agentes do reino de Deus na terra hoje. Né? Então Jesus para nós vai voltar quando? Amanhã, né? Pode voltar a qualquer momento, mas vamos pensar que ele volte amanhã, porque aqui nos mostrou também o texto que haviam pessoas que falavam: nossa, vocês dizem que ele vai voltar, e nada, a terra continua a mesma. Não, mentira, né? Porque estamos destruindo a terra, tudo continua igual, nada é igual, a história mudou, as relações humanas mudaram, a nossa relação com Deus mudou, tudo mudou. E nós precisamos olhar para o Senhor que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. E aqui Ele está nos levando a meditarmos na Sua palavra. E eu queria aqui que nós pudéssemos abrir, quem tem um inário aí, abra ele, no 402. São mensagens que nós às vezes usamos só quando nós estamos nos despedindo de alguém. Né? E esquecemos que um dia vai ser a nossa despedida também. Né? Faz parte da nossa realidade. O hino 402. Pastor, a gente canta muito menos hino. Claro que cantamos muito menos hino. Nós nos reunimos bem menos e também há muita enologia, há muitos cânticos. Nós desenvolvemos na nossa enologia. Não dá para cantar tudo sempre. A gente precisa entender isso também. Nós cantamos hinos todos os cultos, mas não só hinos. Nós temos uma riqueza, uma produção inspirada de cânticos que se renova. Aliás, o nosso louvor tem que se renovar a cada dia diante da nossa expressão de louvor a Deus. Nunca aqui, né, especialmente no grupo de louvor, nunca nós vamos louvar a Deus do mesmo jeito.
Por mais que cantemos o mesmo hino, sempre será uma expressão diferente, porque nós estamos diferentes todos os dias. E estamos diante de um Deus que é vivo, que é santo. Estamos aqui adorando. Olha só Colossenses 2. Junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para ti. Há perfumes a gozo exaltado, há delícias profusas ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acodem, são prazeres que morrem aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem, na existência perpétua da luz, a tornar-te feliz com Jesus. Conservemos nossa herança, as riquezas do lindo país, e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois ali, uma voz verdadeira não cansa de chamar-vos ao reino da luz, ao amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura, que de graça Jesus nos dará. Pois ali, todo cheio de amor e ternura, desse amor revelado na cruz, nos escuta, nos ouve Jesus. E olha o Colossenses 4. Ao pensar nesse lar lá do céu, bem ao lado do rio da luz, onde os santos descansam e gozam da presença de Cristo Jesus. Ao pensar nos amigos do céu, que venceram a luta final, e nos cantos que as harpas ressoam, harmonia do lar divinal. Hei de ver lá no céu, meu Jesus, face a face seu rosto brilhar, e bem longe cuidados, tristezas, para sempre com ele habitar. Com velozes os dias se vão, vejo o fim da jornada chegar, meu bondoso Jesus lá me espera, para as bênçãos eternas me dar. Lindas canções, poesias inspiradas, né? Todos os hinos, os cantos que aqui são cantados. É momento de relevo, né? Nós cantamos hoje, acho que a escola dominical inteira, o culto inteiro, como que uma preparação para entendermos, para pensarmos sobre a vinda do Senhor, a segunda vinda dele, né? Você espera a segunda vinda de Jesus? Nós esperamos? Nós cremos nisso? Nós achamos que isso vai acontecer? Nós comentamos com os outros a respeito disso, conversamos a respeito disso. Isso nos mostra como anda a nossa fé. Eu vou voltar aqui a uma questão que nos toca. Nós conversamos a respeito disso com os outros nossos irmãos, naquela conversa corriqueira do nosso dia a dia, nas nossas mensagens de WhatsApp, lá no nosso Facebook, nós comentamos alguma coisa sobre a volta de Jesus? É uma coisa iminente, sim, é uma coisa que vai acontecer verdade, porque a palavra de Deus assim nos diz, creiamos ou não, pensemos nisso ou não, isso vai acontecer. E nós, como igreja de Cristo, precisamos pensar nisso, ao pensar nesse lar lá no céu. Isso nos ajuda, pastor, mas por que isso me ajuda a viver o meu hoje, a viver o meu aqui, o meu agora. Se nós tirarmos o nosso olhar do céu, da palavra de Deus, na verdade é isso, eu tiro o meu olhar da palavra de Deus, eu tiro o meu olhar do próprio Senhor. Eu acho que o que ele veio fazer, o subjetivo maior, que é de nos salvar, se perdeu. Se eu não penso nisso, é porque eu estou rejeitando o princípio máximo da pregação do doce Evangelho, que é para que nós nos arrependêssemos e nos voltássemos a Ele para a salvação eterna. Voltássemos. Se de fato nós cremos nisso, né? Nosso Senhor e Salvador Jesus, como Ele é nosso Redentor, Ele é o cabeça da igreja, Ele é nosso Redentor, vem nos redimir de uma vida errada, vem nos trazer uma nova proposta, um novo caminho, que é Ele.
Essa é a máxima do Evangelho. E às vezes nós ficamos com tantas teologias, com tantos pensamentos, com tantas coisas, e nos esquecemos do básico. E nos tornando cada dia mais religiosos, às vezes pensamos estar juntos até a próxima festa, esquecendo de nós vivermos o nosso dia a dia, a nossa realidade como igreja, como servo, como serva do Deus Altíssimo. Em primeiro lugar, queridos, o apóstolo Pedro aqui está escrevendo, anunciando isso para pessoas que ele chama de mentes esclarecidas. Mentes esclarecidas. Então ele está falando aqui não para qualquer pessoa, não para nenhum incrédulo. Ele está falando aqui para pessoas crentes, que tem uma mente esclarecida, que não está aqui questionando Deus, o Senhor está demorando, Deus, cadê o Senhor? Não, ele está falando para pessoas esclarecidas, que têm o que? O conhecimento da palavra de Deus. São pessoas que às vezes se encontraram com a verdade. Eu gostei muito dessa palavra. Estou aqui falando para pessoas, mentes esclarecidas. Porque as pessoas que não se abrem para o Evangelho, ela está nas trevas, está na escuridão. E por mais que ela receba dessa palavra de Deus, ela não vai entender. Se ela não se abrir para Jesus, ela não vai entender. Nós possamos nos angustiar, mas se não houver o toque do Espírito Santo no coração, a pessoa não vai entender, não vai se abrir e vai ficar sempre resmungando. E vai achando que não tem nada a ver, isso é apenas a sua fé, não é a minha fé, eu não acredito nisso, não acredito desse jeito. Se não houver o toque do Espírito Santo, não há nada que possamos fazer. Se o Espírito Santo não se revelar às pessoas, não há salvação. E às vezes é o agir de Deus, não é o nosso agir, o nosso querer. Nós vamos insistir sempre em pregar esse evangelho, essa palavra, dar o nosso testemunho, como o hino que nós cantamos aqui, brilhando, brilhando por Jesus. É o exemplo. Quem vai tocar no coração é o Espírito Santo de Deus. Não é a nossa vontade, a energia nossa, não, porque eu quero. Não, isso é com Deus. Porque nós sabemos também pela palavra do Senhor que há aqueles que não vão se salvar. Já nasceram para a perdição. Deus é conhecedor de tudo. Ele é soberano. E aqui ele fala assim, já citando, olha, eu estou conversando com vocês, não estou falando com incrédulos, eu estou mandando aqui, é a segunda carta que eu escrevo a vocês. Aqui Pedro tem o propósito de que seus irmãos recordem as palavras anteriormente pregadas pelos santos profetas, ensinadas pelos apóstolos, pelo próprio Senhor Jesus. Então esse é um objetivo fantástico, de estar aqui recordando aos seus irmãos, olha, relembrem aquilo que Jesus tem nos dito. Os santos profetas primeiro, anunciando da vinda do Messias, depois ele veio, pregou e ordenou aos apóstolos, inclusive eu, Pedro. Nós precisamos recordar disso. Eu quero aqui fazer um desafio a todos nós, que nós possamos a cada dia lembrarmos disso, que nós somos aqui forasteiros. Que muitos dos nossos assuntos possam esperar e que entre os nossos assuntos esteja essa pauta. A segunda vinda de Cristo nas nossas reuniões, nas nossas conversas, nossa conversa em família, que nós possamos pensar um pouco nisso, ao pensar nesse lar lá no céu. E como dizia um querido pastor, meu professor de sociologia no seminário, o querido Leonildo, ele falou assim, olha, se o céu for aquele anjinho ficar voando para lá e para cá, eu não quero ir do céu. Não vai ser assim. Nós teremos muita ação, muita atividade, um mundo novo, uma nova terra. A palavra de Deus me diz que isso aqui vai ser queimado. E será feita uma nova terra, um novo céu. Será tudo novo para o homem agora que se encontrou com Cristo, se encontrou com Deus, se tornou perfeito. Não haverá mais lágrimas, doenças, não haverá mais guerra, não haverá mais discussão política. Haverá um novo céu, uma nova terra. Para quem? Para a igreja.
para aqueles que se chegarem a Cristo, aqueles que se abrirem a sua palavra e obedecerem, para aqueles que estiverem recordando dessa palavra, pregada pelos profetas, depois pelo próprio Senhor e os seus apóstolos. Recordemos então dessa palavra de salvação a todos nós. É o Senhor falando conosco hoje. Recorde, 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 converse a respeito, pense nisso. Eu tenho certeza que a nossa caminhada, a nossa vida será muito diferente se nós não tirarmos os nossos olhos do Senhor, nosso olhar do céu. A nossa vida vai ser hoje uma brincadeira. As nossas crises vai ser uma brincadeira. Deus está no controle. É disso que aqui o apóstolo Paulo está falando, para que nós possamos recordar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias 3:21. A palavra de Deus nunca pode sair do nosso coração, porque senão nós nos perderemos. Entraremos em caminhos tortuosos, seremos levados por falácias, seremos enganados. Precisamos enfatizar o que o Senhor tem nos dito há muito a esse respeito. Ele quer nos direcionar a nossa vida quando? Hoje, o nosso aqui e o nosso agora, porque amanhã Ele está voltando, hein? Eles vão voltar amanhã. Isso deve encher então o nosso coração de alegria. Isso deve encher o nosso coração e mente. E isso vai mudar a nossa vida. Isso deve mudar a nossa rotina. Se isso fizer parte da minha vida, do meu coração, da minha intenção, em saber que eu sou um forasteiro aqui, que um dia eu vou estar com Jesus, viver eternamente, a minha vida vai ser diferente. Então o meu caminhar vai ser diferente. O meu planejamento de vida vai ser diferente. A minha profissão vai ser exercitada diferente. O meu conversar vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Agora, quando eu esqueço disso, me prendo aqui nas minhas lutas, vai ser um inferno às vezes na terra. Então nós temos que, a partir da nossa realidade, olhar para o céu e nos apegarmos a Cristo. Senão nós nos perderemos. Senão nós ficaremos só tristes, ficaremos doentes, apáticos e desacreditaremos na ação de Deus. E Ele continua agindo. O Espírito Santo de Deus continua agindo, tirando as vidas das trevas. Então eu volto a dizer, pensa no céu, que isso vai nos tirar das durezas, das crises severas que nos assolam e nos colocar diante dele, de olho nele. Em segundo lugar, queridos, é óbvio que o contrário disto está bem evidente. O verso 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, pessoas que vão tirar sarro da gente, ironizar tudo, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Isso é besteira. Verso 4, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dominavam, todas as coisas permanecem iguais. Então as pessoas vivem dissolutamente e ironizam a gente, a nossa fé. Por quê? E se nós tirarmos o nosso olho do Senhor, a nossa comunhão com Ele, nós vamos acabar arrefecendo nossa fé, nosso ânimo, e vamos começar a dar ouvidos a essas falas de demônios. Pastor, mas foi alguém muito próximo, falou, está sendo induzido pelo demônio. Ou você acha que não? Quem não serve a Cristo serve a Mamon, serve os demônios. Nós temos muitos demônios falando aí, pessoas bonitas, pessoas da família, pessoas queridas, mas sendo instrumentos de demônios. Querendo tirar a nossa fé, a nossa paz, querendo nos desviar. Por isso que a palavra sempre vem e fala assim, esforça, tem bom ânimo, eu venci.
Orai sem cessar, não extingais o Espírito Santo. Às vezes nós queremos as facilidades da nossa fé, porque agora me encontrei com Cristo, agora minha vida vai mudar, eu vou ter paz, vou ter saúde, vou ter dinheiro, eu vou ter... E Jesus não pregou isso no Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aquele que crê em mim será salvo, porque no Cristo está condenado. Não coloque seu coração nas riquezas, onde a traça é ferrugem e corrói. Mas enchei, procurai, entesourar tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão, a ferrugem corrói. Tesouro no céu. Tesouro no céu é a obediência à palavra de Deus, é orar, olhar para a sua palavra e, puxa vida, eu creio nisso, eu vou viver pensando nisso, eu vou viver dando testemunho disso. E as falácias, os demônios só vão me fortalecer, não me enfraquecer. Porque eu sei que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades das regiões celestiais. E às vezes isso se manifesta dentro de casa. E nós temos que estar firmes e fortes, sabendo, Senhor, abençoa. E tem que amar e ter mais amor ainda. Porque o amor que quebra essas barreiras, o amor que vem de Deus, e muda as relações. Quando ele virá? Não sei. Nós não sabemos. Mas cremos e esperamos, aguardamos. Até lá viveremos da melhor forma possível. E a melhor forma possível aqui não é se esbanjando. Como dizia o presbítero, enfiar o pé na jaca. Não é isso. O melhor forma possível é vivermos segundo a vontade de Deus, segundo os seus ensinamentos, segundo o que Ele nos propõe no coração, porque eu estou de olho nele, estou conversando com Ele, eu dialogo com Ele todos os dias, então nós somos amigos. E hoje eu fiz uma metáfora aqui com os nossos irmãos da escola. Se Jesus chegasse, eu vou andar com você todos os dias. Então Ele vai caminhar comigo, com você todos os dias. Na nossa rotina, no dia a dia. Vão andar de bicicleta, com a irmã Giselda, vai passear por aí. E Ele está conosco todos os dias. É que nós, para a nossa pequena fé, não enxergamos assim. E aí, como dizia o presbítero Milton Magalhães, vamos enfiar o pé na jaca. Não podemos fazer isso de maneira pejorativa, e pecar por aí, fazer tudo porque Ele caminha conosco, Ele pega Uber com a gente, Ele vai para o médico com a gente, Ele dá um passo, cada um passo que nós damos, Ele dá um passo com a gente. Ele está naquela hora difícil, na crise lá em casa, naquela discussão horrorosa, Ele está ali. É não tirar o olho dele. Se nós vivemos sobre essa realidade, a nossa conta bancária, é o necessário. É o necessário. Ele já avisou a gente. Olha, quem fica pedindo muitas coisas são os ímpios. E aquele que me segue, olha os passarinhos do campo, as flores, os lírios. É assim que eu trato os meus. Se nós tirarmos os olhos deles, nós vamos achar que somos ervas daninhas, somos esquecidos, não somos nada, porque se nós nos afastarmos dele. E é por isso que o apóstolo Pedro vem e fala assim, olha, vamos recordar aquilo que os santos profetas disseram e depois o próprio Senhor Jesus e os apóstolos. Vamos recordar, vamos viver com Ele em todo o tempo, de alegria em alegria, de glória em glória, até que Ele venha de fato. Verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo,
e os elementos se lhes farão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Palavra de Deus. Não é um conto de fadas. Não é uma, pastor, isso é um texto simbólico. A sociedade está se perdendo. E é simbólico. Ele não mudou. Ele planejou a raça humana para ser a sua imagem e semelhança. Aí o pecado entrou, veio o dilúvio, e agora a próxima é o fogo. Vai destruir isso aqui, vai ser uma nova terra, um novo céu. E nós estamos colaborando para isso, né? Como sabe, estamos ajudando Deus. Vai destruir, vamos destruir também, vamos destruir. Mas eles não têm a palavra no coração. Eles acham que isso aqui é folclore, é fantasia, é filosofia. Eu creio que não. Eu não vou arriscar minha vida eterna com essas falácias, com essas vãs filosofias, com esses entendimentos. Nós temos que estudar, sim, adquirir o máximo de conhecimento, sim, mas primeiramente olhar para Ele, sabedoria que Ele nos dá. Isso é o mais importante. Em terceiro lugar, vamos viver em paz. Por isso, vamos viver em paz, cuidando da nossa vida. Em primeiro lugar, cuidando da nossa vida. Em segundo lugar, da nossa comunhão com o Senhor. Em terceiro lugar, da nossa comunhão com o nosso próximo. Ele está voltando amanhã. Exalando, vamos viver exalando o bom perfume de Cristo, brilhando por Jesus. Exalando o bom perfume de Cristo, nós sendo referência de uma sociedade perdida. Nós vemos pessoas perdidas, desesperançadas, precisando de ajuda, de direção, de apoio, de um abraço, e nós somos a igreja de Cristo. Precisamos pensar no próximo, não só em nós. Então aqui eu quero que nós possamos entender que nós cremos que Jesus voltará e por isso vamos viver em paz. Primeiro cuidando da nossa vida, da nossa comunhão com o Senhor e com o nosso próximo. Isso é um momento especial da nossa caminhada que Ele nos dá hoje, de nós relembrarmos e retomarmos essa fé. Retomarmos isso que vai acontecer, essa pregação de Cristo. Um cuidado bastante importante, e ele ressalta aqui, é que nós devemos ter cautela. Pois os desobedientes, os devassos, os insubordinados, vão tentar nos enfraquecer, nos tirar a fé. Vão tentar nos arrastar. Verso 17. Vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, cautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descalhais da vossa própria firmeza. Vamos viver segundo os propósitos do Senhor, segundo a sua palavra. E devemos crescer, sim, na graça que é maravilhosa, que nos toca, que nos aconchega, nos dá a felicidade, mesmo em meio às lutas, e no conhecimento dele. Volto a falar, eu posso me tornar cientista de qualquer área do conhecimento, se eu tenho que ter conhecimento principalmente dele, da sua palavra. E aí eu posso ser até mais usado por ele. Quanto mais conhecimento, nós teremos uma ferramenta mais afiada nas mãos do Senhor.
Então, portanto, podemos sim, devemos estudar muito para sermos usados nas mãos dele, porque todo conhecimento, toda sabedoria, todo entendimento é fruto da nossa comunhão com ele. Ou achamos que toda ciência se multiplica do nada, brota do nada. Não. É Deus que vai liberando a sua graça, entendimento e sabedoria para a humanidade, nos fazendo viver melhor, sim, mas podemos tirar o olho dele. Não podemos tirar o olho dele, porque ele está voltando e quer que nós fiquemos recordando a sua palavra, dos seus ensinamentos, até que ele volte de fato e nos leve consigo. Ele vai voltar amanhã, amém? 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 Vai voltar hoje. Que Deus continue nos abençoando, nos fazendo chegar cada dia mais a importância da sua profecia a nós. Amém. Vamos com alegria louvar a Deus com o cântico 92, grata memória, CTP 92. Vamos em pé, irmãos.